Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quinto ano A e B. Vamos aprender sobre o passado para valorizarmos ainda mais o nosso presente. Prepare-se para começarmos nossa aula. Se você ainda não organizou o seu material, pause este vídeo. Você vai precisar do seu livro módulo 2, de um lugar calmo para realizar a tarefa, do seu estojo e de muita atenção. Hora da correção. Corrija com atenção. Iniciamos a nossa aula com a correção dos exercícios da aula passada. Espere este momento de correção para só depois disso tirar a foto da atividade já corrigida e enviar por e-mail. Pegue seu livro didático e abra na página 260 de História e acompanhe a correção com muita atenção, ok? Momento da correção. Siga as orientações da professora. Pause o vídeo e vá conferindo suas tarefas. Não esqueça da letra maiúscula no início das respostas. O exercício número 1 pedia para que vocês lessem as 3 manchetes. Laudo aponta risco em 13 bens históricos de Minas Gerais. Trânsito intenso coloca em risco o patrimônio dos centros históricos de Minas. Rompimento de barragens destrói também patrimônio histórico em Minas. A. Qual é o tema das manchetes? As manchetes falam de ameaças e riscos aos patrimônios culturais de Minas Gerais. Qualquer resposta semelhante a essa está correta. B. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da região das Minas. Qual era o estilo? Era o barroco mineiro. E quais eram as características? Excesso de detalhes e ornamentos e esculturas em pedra-sabão. Se vocês colocaram alguma dessas informações, está correto. C. Pergunta pessoal. Quer saber a sua opinião de como nós podemos contribuir para a prevenção das construções históricas. Então, essa questão quer levar vocês a pensarem como os cidadãos podem ajudar a preservar os patrimônios culturais. É preciso evitar danificar esses patrimônios para que eles continuem guardando a nossa história. Nós vimos que quando a Unesco determina que determinada região é patrimônio histórico, ela tem que se manter preservada. Não pode haver atualização, nem modificação na sua estrutura. Então, é preciso respeitar e principalmente cuidar muito bem para que ela dure e continue a durar muitos anos. Feita a correção da aula passada, vamos iniciar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil no século XIX. A história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Vamos falar um pouco sobre a corte portuguesa no Brasil. Depois de terminarmos essa videoaula, gostaria que vocês voltassem à página 262 e 263 do livro didático e observassem atentamente essa figura incrível, essa imagem da época, e respondessem mentalmente as questões A, B e C, ok? Hoje nós vamos fazer da 262 até 265. Em seu caderno, eu preciso que vocês respondam as questões 1 e 2 da página 264, que pede para que você descreva a imagem e depois pergunta se você sabe por que Dom João, o governante português, veio para o Brasil. Então, é para observar atentamente a imagem e responder essas duas perguntas no caderno. Durante o século XIX, a nossa história foi influenciada pelos fatos que ocorreria na Europa. A França estava em guerra com a Inglaterra e Portugal, como aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido. E por isso que a sede do governo português mudou para o Brasil. Por medo da invasão dos ingleses, eles fugiram para cá, para ficar em segurança. Em 1808, a corte de Dom João se mudou para o Rio de Janeiro.
o que significou a mudança de milhares de pessoas para o Rio de Janeiro, pois sua corte era formada por muitas e muitas pessoas. Página 265 e 266. O cotidiano no Rio de Janeiro. Quando a corte chegou ao Brasil, não havia estrutura para abrigar tantas pessoas. As condições do lugar não eram as rotineiras que a corte estava acostumada. A vida no Rio de Janeiro era bem diferente. As ruas nem iluminação tinham e não recebiam serviço de limpeza. Então tratava-se de um lugar escuro e sujo, que tinha uma aparência muito ruim. E a corte portuguesa estava acostumada com algo totalmente diferente. Não havia nem sistema de esgoto, muito menos água encanada. Realidade que até os dias de hoje nós vemos que alguns lugares ainda não têm. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços, que eram muito distantes de suas casas. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. O trabalho escravo nas cidades. Sabemos que a maior parte da população brasileira da época era formada por escravizados. Cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África para esse fim. Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias e sacolas para as outras pessoas, eles eram chamados de escravos de ganho, pois eles ofereciam o seu trabalho para ganhar algo em troca. E aqueles escravizados que trabalhavam nas residências dos senhores eram os escravos domésticos. Então, escravo de ganho era aquele que trabalhava em troca de ganhar algo. Ou ele carregava mercadoria, carregava sacola para ajudar os senhores e com isso ganhavam os trocados ou algum objeto em troca disto. E os escravos domésticos eram aqueles que faziam as tarefas da casa, limpeza, a comida, cuidavam da casa. Preciso que em seu caderno você também responda as questões 3 e 4 da página 265, que fala agora sobre esta outra imagem da rua direita. É para descrever o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. Para isso, é preciso de um olhar atento, pois se trata de uma imagem cheia de gente, exatamente como era na época. Depois, é para você identificar pelo menos 3 grupos sociais na imagem. Nossa, tia, mas o que será esse negócio de grupos sociais? Onde se tem os senhores, os escravizados, se tem os escravos de ganho, se tem escravos domésticos. Então é para você localizar aí e identificar pelo menos 3 grupos que estejam presentes nessa imagem e escrever no seu caderno, ok? Atividades. Agora vamos colocar em prática um pouco do que aprendemos até aqui. Leia os textos e escreva um título ideal para um deles. Para cada um deles, na verdade, ok? Então, a atividade número 1 diz o seguinte: que vocês devem ler o texto A e B, e com base na leitura sobre o que ele está falando, você precisa criar um título ideal, tanto para o texto A quanto para o texto B. É por isso que tem essa linha, para que você crie um título. A atividade número 2, analise a imagem para responder as questões A e B. Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado na imagem? O texto A ou o texto B? Vocês vão marcar um X. Letra B. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário aqui onde a gente mora? Por quê? Converse com as pessoas de casa sobre o assunto e coloque a resposta no caderno, ok? Muito obrigada por sua participação e empenho. Um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!